Vamos dar continuidade aos treinamentos do módulo Merck P344. Novamente sou eu, o Júlio, representante da HOS aqui na Paraíba, pela empresa Inova Automação. E hoje o meu foco vai ser o menu de movimentações, ok? Então eu vou abranger aí as rotinas do menu de movimentações que referem-se a vendas, referem-se à entrada de notas pelo Merck P344, também a rotina de geração, a rotina de envio dos arquivos gerados e assim por diante. Eu vou abrir o Merck P344, aguardar o carregamento e a solicitação do operador. O sistema já me solicitou o usuário, vou colocar o usuário que eu havia cadastrado na primeira parte do treinamento, dá um Enter. O sistema me pergunta se eu desejo visualizar os lotes que estão sem validade cadastrada. Não quero visualizar isso, pois o meu foco hoje é na parte de movimentações. Aqui em movimentações nós temos a primeira opção de medicamentos, e aqui eu tenho subopções, eu tenho subrotinas, que é a rotina do estoque inicial, a rotina da entrada de notas, eu tenho rotina de perdas, rotina de transferências e rotina de vendas. Eu tenho a rotina da rastreabilidade e tenho a rotina de envio de movimentações, onde eu posso gerar e enviar o arquivo XML, eu posso verificar os arquivos gerados e agrupar os arquivos XML. Vou iniciar aqui em movimentações, medicamentos, estoque inicial eu já repassei, mas vou revisar aqui também. Funcionário 2, vou seguir os exemplos com o cadastro da amoxicilina que eu realizei no treinamento passado. Deixa só anotado aqui o código dele para facilitar as pesquisas. Então pesquisei o produto, os campos em azul me mostram os dados do produto, e em lançamento de inventário eu vou informar a data, tá? Então vamos a um exemplo que eu citei no treinamento passado. Eu iniciei o lançamento do inventário ontem, dia 8/3, mas não deu tempo de concluir no dia 8, e eu estou dando continuidade no dia 9. Então, para a questão de organização, eu vou manter data 8, vou na aba lotes e vou colocar um lote, a quantidade que eu tenho desse lote e a validade do mesmo. Clico em adicionar para repassar para a lista de baixo. Se houver algum outro lote para esse produto, para esse mesmo produto, eu faço o preenchimento dos campos novamente, adiciono, e aí quando estiver aqui na lista todos os lotes deste produto, eu clico em gravar. Ao clicar em gravar, o sistema me solicita a confirmação do lançamento do inventário. Vou clicar em sim e já me há um retorno do inventário inicial lançado com sucesso. Ok? O campo do produto vai ser limpo automaticamente pelo sistema e você já pode iniciar um novo lançamento de inventário inicial do produto. Se ao pesquisar o produto aqui nesta tela, o sistema der o retorno, você pode ir no cadastro do produto e no cadastro do princípio ativo, revisar os cadastros que referem-se a esse produto. Repasse os campos, revise os campos que referem-se aos cadastros de produto e princípio ativo, verifique se está tudo ok, pois se está pesquisando aqui e não está aparecendo, provavelmente é erro cadastral, certo? Se tem alguma dúvida como é que faz o cadastro do produto, volta na primeira aula, no primeiro treinamento, no primeiro vídeo que eu passei.
Eu explico isso lá nesse primeiro vídeo, certo? Vou fechar a tela do estoque inicial, vou voltar para movimentações e vou em entrada de notas. O menu de entrada de notas, a subrotina, enfim, é basicamente igual ao estoque inicial, só que o entrada de notas ele é utilizado quando você já tem o inventário inicial lançado, ok, no SNGPC, quando você já enviou o inventário inicial, e aí você faz a compra de novos medicamentos de controle e você precisa lançar essas entradas no SNGPC. Então, essas novas entradas, logo após o inventário inicial, o envio do inventário inicial, é dado por entrada de notas. Então, você vem em movimentações, medicamentos, entrada de notas. Você vai colocar o produto como no inventário inicial, só que aqui você vai informar o fornecedor. Você pode pesquisar o fornecedor pelo nome, fazer um teste aqui com Santa Cruz, confirme o CNPJ se está ok. Se não estiver ok, vá no cadastro de fornecedores, ou aqui ou no Merck Pharma, e revise os campos deste fornecedor. O número refere-se ao número da nota. Então, vamos supor que a minha nota seja 35789. Vou informar a data de emissão dessa nota. Então, essa nota foi emitida do fornecedor com o destinatário da minha loja no dia 7/3. E eu estou dando entrada hoje. Ok? Cuidado para não lançar a data de entrada de um arquivo que você já enviou. Vamos supor que você enviou um arquivo aí do dia 3 ao dia 9. Ou melhor, do dia 2 ao dia 8. E essa entrada de nota aí passou despercebida. Ela deveria ter sido lançada como entrada no dia 8 e acabou passando despercebido. E você, no dia seguinte, ou seja, no dia 9, quer lançar a entrada dessa nota do dia 8. Mas você já enviou o arquivo do dia 2 ao dia 8, então você não pode lançar uma entrada com uma data de entrada de um arquivo que já foi enviado. Ou seja, ele não vai ser enviado à Anvisa, ele não vai ser enviado ao SNGPC, certo? Ele vai ficar aqui no sistema registrado, você vai conseguir dar saída de venda, mas ele não vai ser enviado, porque você colocou ele numa data que já foi gerado o arquivo dessa data, que já foi enviado. Então, atenção nesse campo da entrada. Vou deixar a data de hoje, vou aqui em lotes e faço o mesmo preenchimento do lote, como é apresentado lá na rotina de estoque inicial. Vou colocar o lote QWE R321, quantidade desse lote 15 unidades, validade 9/3/2018. Vou adicionar, não veio mais nenhum lote, vou gravar. Atenção também, pessoal, no lote dessas notas. É costume vir lote errado na nota. Então, confira o lote pela caixa do produto e não pela nota. Se por acaso o lote estiver errado na nota, quando comparado ao lote na caixa do produto, peça a correção à distribuidora. Mas enquanto essa correção é realizada pela distribuidora, pelo fornecedor, você já pode lançar o lote correto de acordo com o que tem na caixa do medicamento. Então, confirma o lançamento da nota fiscal, sim. Nota fiscal lançada com sucesso. E aí eu já posso continuar o lançamento de mais produtos dessa nota. Pode ver que o sistema só zerou, no caso, só limpou os campos do produto e lotes. O campo de fornecedor permaneceu, para que você possa reutilizar essas informações, esses dados. Então, não quero mais dar entrada em nota, ou se eu quiser lançar uma nova nota de outro fornecedor, você limpa e dá continuidade. No meu caso, eu não quero mais lançar nota, eu vou fechar. Ok? Teve dúvida em algum campo?
dessa rotina de entrada de notas, dá um pause aí, volta um pouquinho o vídeo e revê o que foi que eu fiz, certo? Como eu já falei e friso novamente, o vídeo sob demanda, ou seja, isso que eu estou fazendo agora, gravando a rotina para você, cliente, é para que você consiga utilizar as ferramentas de um reprodutor de vídeo. Você pode pausar, você pode voltar, ok? E aí rever a rotina quantas vezes forem necessárias. Continuando, vou mostrar agora a rotina de venda, de perdas, movimentações, medicamentos e perdas. Vou colocar o meu funcionário. A informação do produto é igual, é um padrão aqui, então vou informar o produto. Confira os dados do produto para ver se está tudo ok. Se não tiver, corrige no cadastro dele. Informa a data dessa perda. E venho aqui em lotes. Informa o motivo dessa perda. Por exemplo, vencido. Se houver algum número de autorização para essa movimentação de perda, eu coloco o número de autorização. Seleciono o lote. Se eu clicar aqui na setinha, o sistema já puxa todos os lotes que estão associados ao produto, certo? No caso, eu quero os lotes 789 e vou informar a quantidade 1. Então, só foi vencido 1 desse lote. Vou adicionar. Já vem aqui para baixo. Se tiver algum outro lote ou outra quantidade a ser adicionada, seleciono na setinha aqui no campo lote, informo a quantidade e adiciono. Se houver algum erro, seleciono, pressiono Insert ou Delete e aí você consegue refazer a adição desse lote aí, dessa quantidade e do motivo, ok? Então eu posso gravar, confirmar o lançamento da perda, perdas lançadas com sucesso. E já me limpa os campos e eu posso dar continuidade em novas perdas. No meu caso não é necessário, ok? Eu vou fechar. Você já deve ter percebido que essas rotinas aí seguem um padrão de layout. Então, quando você aprende uma rotina, você basicamente já aprende as demais, mudam apenas alguns campos. Eu tenho, cliquei errado. Eu tenho aqui transferências, onde eu tenho transferência de entrada e transferência de saída. Em transferência de entrada, eu vou fazer o mesmo procedimento que uma nota de entrada de fornecedor. Só que aqui no caso, vai ser vinda de uma filial, de uma matriz. Então, eu adiciono um produto, coloco a empresa de origem, certo? No meu caso, só vai ter cadastrado a empresa 1 e não me deixa puxar porque é a mesma empresa que eu estou acessando o banco de dados. Então, não tenho como fazer a transferência da loja 1 para a loja 1. Mas é basicamente a mesma coisa. Certo? A única diferença dessa rotina de transferência de entrada para a entrada de notas de fornecedor é que o campo, esse primeiro campo aqui do grid, dados de nota, é o campo origem, ou seja, a empresa origem, a matriz, a filial, a empresa da mesma organização que emitiu essa nota de transferência para a sua loja. Ok? Então é só preencher os dados e gravar. Ok? E já a transferência de saída é você que vai fazer a transferência para outra loja, para uma outra filial, para a matriz, caso você seja uma filial. É a mesma coisa também. Só que aqui o que muda é o destino. Então você vai informar o destino e aqui em lote você não vai preencher um lote, você vai selecionar um lote que já está associado no cadastro do produto. Ok? Adiciona, grava, o funcionamento é o mesmo, só muda o nome de alguns campos. Nesse caso aqui, como é de saída, muda também
a funcionalidade do campo lote. Vou fechar. E lembrando, você consegue visualizar os lotes do medicamento pela rastreabilidade, funcionalidade que eu vou mostrar logo em seguida, ou você pode visualizar no cadastro de produtos. Então, vou pesquisar pelo produto que eu estou utilizando para testes, para o treinamento. Vou na aba lotes e aqui me mostra todos os lotes dele. Lote, a quantidade de entrada, e sua saída e sua validade. Se por acaso tem um lote que eu sei que existe e não está mostrando, clique aqui em mostrar todos os lotes. Talvez ele já tenha sido zerado ou esteja vencido, por isso que não mostra na lista. Ah, Júlio, o lote aqui está errado. A validade, perdão. Eu quero alterar essa validade, que está errada. Se o produto já foi enviado, não tem como corrigir mais. Se ele já está lá no SNGPC, não tem mais como corrigir. Mas se ele não foi enviado, então você pode clicar aqui no Insert e colocar a nova validade do lote que está selecionado, ou eu posso fazer isso na rastreabilidade, que é uma função que eu já expliquei no treinamento passado, mas que eu vou explicar agora também, certo? Então vou fechar, vou vir em movimentações e para concluir eu vou aqui em vendas. A venda também é bem simples. Os campos são bastante intuitivos. Então vou colocar o produto. Já me traz os dados do produto e já me pede para apresentar a receita conforme cadastro do princípio ativo. Então eu vou aqui para os dados da receita. Qual foi a quantidade que o médico prescreveu na receita? 1. Certo. Qual foi a quantidade dispensada, ou seja, a quantidade que o cliente está levando? Pois pode ocorrer casos que o médico prescreve 3, mas o paciente, o comprador, aí só quer levar 3. Ou, perdão, só quer levar 2, só quer levar 1. Então você coloca essa quantidade dispensada aqui. Nesse caso, se prescrever 1, ele só pode levar 1. Qual é a data da compra? Ou seja, quando é que foi que o paciente, o comprador, veio aí na loja e adquiriu o medicamento com você? Vou colocar a data de hoje. Qual foi a data de prescrição da receita? Vamos supor que tenha sido dia 5 de 3 de 2017. Qual é o número da receita? Qual a unidade federal da receita? Então vou colocar aqui como teste PB. O uso, se é humano ou veterinário, eu posso passar nas setas do teclado. Eu posso clicar na setinha aqui ao lado. No meu caso é humano. Se for necessário para o tipo de medicamento, eu tenho que preencher os dados do comprador. Então, vou usar como exemplo aqui a pesquisa pelo número do documento. Pode ver que já está selecionado carteira de identidade. Então, no número do documento, vou colocar a carteira de identidade do paciente e verificar se ele já está cadastrado ou não. Então, quando eu coloquei o RG, que é a carteira de identidade, e dei o Enter, o sistema já reconheceu que esse paciente já possui cadastro. Então, como já possui cadastro, ele já vai preencher os campos aqui na tela. Mas se por acaso não existe cadastro para esse paciente, para esse comprador no caso, perdão, ele vai pedir para você cadastrar. Então eu vou só dar pausa aqui no vídeo, gerar um RG aqui aleatório na internet e já volto para fazer um exemplo. Estou de volta, vou só limpar aqui, vou refazer para colocar os novos dados. Dei um Enter, nenhum cliente encontrado. O sistema já acusou que não existe cadastro com esse associado a essa carteira de identidade, então eu vou colocar o nome do cliente. Vou colocar aqui teste, vou dar um Enter, o sistema já acusa também que esse cliente não está cadastrado, então eu confirmo o cadastro desse novo cliente. Nesse caso eu quero cadastrá-lo sim.
coloco meu funcionário, ele já me abre a tela de cadastro de clientes, já me gerou um código aqui em cima, e eu vou preencher os campos obrigatórios. O documento é carteira de identidade, a identidade que eu gerei aqui na internet foi 4108090, órgão expedidor, vou colocar SSP, PB, vou colocar um endereço aqui, preenchi os campos, vou gravar e fechar a tela, e quando eu der um enter em teste novamente, ele já vai me trazer os dados do comprador conforme cadastro, ok? Preenchido os dados do comprador, caso seja necessário, de acordo com o tipo do medicamento que está se lançando a receita, certo? Eu já pulo para paciente. Então, no paciente, automaticamente ele já me traz os dados do comprador. Mas se não for o paciente, o comprador não for o mesmo, quer dizer, perdão, o paciente não for o comprador, eu preencho os dados com o nome do paciente, o sexo do paciente e a idade. O campo CID eu posso deixar em branco, ok? E aí eu já passo para o cadastro do médico. O paciente aqui, se for de uso veterinário, a receita, você pode colocar o nome do animal, não tem problema nenhum. Vou informar o prescritor, o médico. Então, deixa eu colocar aqui no prescritor, médico Luiz, dá um enter. Funciona da mesma forma que o cadastro de clientes. Ele não encontrou nenhum médico com esse nome e pergunta se eu quero cadastrar esse novo médico. Então, eu quero cadastrá-lo. Vou colocar o meu usuário e senha para fazer o cadastro desse médico. E vou preencher os campos. No caso, os campos relevantes aqui serão unidade federal, cidade, o tipo do conselho, CRM, o número do CRM, no caso, o número do tipo do conselho que eu selecionei, a unidade federal do conselho e o status, se esse médico está ativo ou não. Vou gravar, colocar meu funcionário, registro inserido com sucesso. Esse erro apareceu porque esse banco que eu estou usando já é um banco antigo, é um banco de testes, então isso é normal. Se por acaso, quer dizer, não é normal, mas fica mais propenso a ocorrer erros, entendeu? Se por acaso isso ocorrer nos testes que vocês vão fazer na loja de vocês, podem entrar em contato com o suporte. Mas aí ele salvou normalmente o cadastro do médico e já me trouxe os dados aqui na tela de acordo com o cadastro que eu fiz. Preenchido toda essa parte, eu já posso informar os lotes do medicamento. Então, eu clico na aba lotes aqui em cima, pode ver que dados gerais é essa primeira parte que eu expliquei agora, e lotes é onde eu informo os lotes do medicamento. Eu clico na setinha, seleciono os lotes que eu já dei entrada, ou por estoque inicial, ou por entrada de notas, irá aparecer aqui. E aí é o seguinte, se não aparecer aqui, ou o lote está vencido, ou você não deu entrada nesse lote. Ok? Então eu vou colocar o lote, vou colocar a quantidade aqui 10. E adicionar. O sistema já me disse, a quantidade informada é maior que a quantidade dispensada, ou seja, estou colocando na dispensada 1, e a quantidade que eu estou tentando lançar é 10, então está errado. Também ele vai te retornar a mesma mensagem, não, né? Porque são campos diferentes, mas a mensagem semelhante, quando você tentar lançar uma quantidade, mesmo que essa quantidade aqui seja igual à dispensada, uma quantidade que você não tem em estoque, então o sistema já vai te acusar aqui. No meu caso eu quero só uma unidade, porque foi a quantidade que eu coloquei lá no campo
de prescrito e dispensado, vou adicionar, adicionando normalmente. Eu posso, caso eu tenha inserido errado, eu posso dar um insert ou um delete para refazer a adição desse lote. Se tiver algum outro lote para adicionar desse mesmo produto, eu refaço, adiciono e no final eu gravo. Confirmo o lançamento dessa receita? Sim. Venda lançada com sucesso. Ok. Teve alguma dúvida aqui? Volta, dá um pause aí, volta, faz um teste no teu sistema. Você tem que praticar. Não adianta só ver e tentar fazer depois de todo o treinamento. Você tem que praticar enquanto eu vou fazendo aqui, enquanto eu vou te mostrando no vídeo. Tá bom? Vou fechar. Já concluímos a parte de medicamentos. Vamos agora à parte de rastreabilidade. Se você já viu a rastreabilidade no primeiro treinamento, você já deve saber como funciona. Então eu vou só utilizar a rastreabilidade aqui para pesquisar os dados, as movimentações que eu já fiz. Então, eu vou deixar o tipo aí como medicamentos, que eu não trabalho com insumos. Teleentrega não vou filtrar por ambos, no caso, eu não quero priorizar se eu quero só teleentrega ou se eu quero apenas as vendas diretamente na loja, realizadas diretamente na loja. Deixar ambos, eu quero pesquisar por estoque inicial, eu quero pesquisar por entradas, quero pesquisar por vendas, perdas e transferências, então deixo tudo marcado, mas aqui você marca o que você quiser. O período vai ser do dia 1/3 até a data atual. Eu não vou querer filtrar por cliente nem funcionário, nem querer filtrar por princípio ativo, lote, produto e número da receita. Então, tá do jeito que eu quero, eu vou clicar em pesquisar, e os resultados vão me aparecer na tela abaixo. Então, na aba estoque inicial, eu tenho esses dois registros. Se eu quiser editar, clico em editar, coloco o meu usuário e senha e edito o registro. Se eu quiser excluir, clico em excluir e edito e excluo o meu registro e refaço novamente, caso seja necessário. Ou posso imprimir essa parte aqui que foi pesquisada. Em entradas eu tenho o registro da entrada que eu fiz nesses períodos, nessas datas. Em vendas eu tenho as vendas realizadas. Em perdas eu tenho as perdas realizadas. E em transferências, se existissem, teriam minhas transferências apresentadas nesses campos, ok? Então o intuito de rastreabilidade, como já foi ensinado, é só revisar. Também é bem intuitivo. Então, caso tenha dúvida, quer ver novamente como é que funciona campo a campo aqui, volta lá no primeiro vídeo. Vai na parte que eu mostro a rastreabilidade e dá uma revisada lá. Mas creio que, pelo que eu já passei aqui, você já consegue desenrolar tranquilo. Mesmo que seja por cima, mesmo que seja superficial. Vou fechar e vou concluir esse menu de movimentações, mostrando as opções de gerar, de visualizar os arquivos gerados e de agrupar. Vou até mostrar essa parte de agrupar aqui, onde o sistema só vai me trazer uma opção de agrupar o arquivo de movimentação de medicamentos com o arquivo de movimentação de insumo, onde eu seleciono o arquivo de cada um e gero um arquivo só. Ok? Então, basta clicar nas reticências, selecionar o arquivo de medicamentos, depois eu seleciono o arquivo de insumos e gero o arquivo. Vai gerar um arquivo só e você faz o envio desse arquivo. Antes disso, eu vou aqui em ferramentas, configurações e definir um caminho para salvar o arquivo gerado. Então, vou aqui no meu disco C, vou colocar Merck Pharma, se bem que não é aconselhável deixar o Merck Pharma e que essa configuração vai ser realizada pelo pessoal de suporte, certo? Então, se não foi definido ainda, entre em contato com o suporte, solicita isso. Dou um OK. Vou colocar o e-mail do farmacêutico,
e vou gravar. Configuração salva com sucesso. Vou voltar para movimentações, envio e gerar enviar arquivo. Aqui já me informa o caminho onde será salvo os arquivos, certo? Se eu estou gerando uma movimentação ou um inventário, o inventário ele só vai me pedir a data final. Então, se eu colocar dia 9/3, ele vai pegar tudo que foi registrado até o dia 9/3 dentro do sistema e calcular o teu inventário. Ok? Então, se eu marcar inventário, deixar 9/3 e clicar em gerar, opa, tem que ser menor que a atual, não pode ser. A data final aí nunca pode ser igual à atual, tem que ser inferior, certo? Isso é para evitar erro. Vou clicar em gerar. Vou confirmar o CPF do farmacêutico. Ele não está me apresentando numeração aqui, pois eu não defini lá no cadastro de estabelecimentos, conforme eu mostrei no treinamento anterior. Vou dar um OK. Ele vai me acusar que o CPF informado não é o mesmo que o cadastrado, justamente por isso que pela explicação que eu passei agora, mas eu quero continuar assim mesmo. Me gerou o inventário. A sequência é a 101, dou um OK, e ele vai me carregar os medicamentos que eu lancei no inventário. Isso aqui é bom para conferência. Aqui vai me mostrar o lote, o MS de cada medicamento que eu lancei. Se houvesse insumos, iriam aparecer aqui esses insumos. E quando estiver em fonte verde, é porque é um antimicrobiano. Se estivesse em preto, seria um produto de controle especial. Eu posso imprimir. Ele me gera o relatório, ok? Ou eu posso fechar. Então, vou fechar, certo? Então, é assim que se gera o inventário. É sempre interessante gerar inventário com acompanhamento do suporte, já para evitar problema. E para gerar as movimentações, ou seja, arquivos que serão gerados e enviados depois do inventário ser aceito, nós vamos gerar a movimentação. A movimentação terá a data inicial, sempre sequencial, ao último arquivo enviado. Então, se você enviou o inventário do dia 9, a movimentação terá que iniciar a partir do dia 10. Ok? E a data final não pode estender 7 dias à data inicial. Então, por exemplo, o meu inventário foi enviado no dia 9. Está com o dia 9 lá, no SNGPC. Então, o próximo arquivo tem que iniciar no dia 10, de movimentação. Tem que ter a data inicial, dia 10. Eu não posso estender, não posso passar do dia 16, porque eu já compreendo 7 dias. Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Se passar, vai dar erro. Por exemplo, dia 1 a dia 8. Se eu clicar em gerar, der um OK, ele me gerou normal. Mas isso aqui, quando for enviado a SNGPC, vai dar problema. Tá? Ele não vai aceitar. Então, vou colocar aqui dia 8. Dia 8 mesmo, não tem problema. Lembrando que a data final não pode ser igual à atual, tem que ser inferior. Certo? Então, se eu quero gerar do dia 8, tenho que gerar no dia 9. Se eu quero que compreenda o dia 8, tenho que gerar no dia 9. Se eu quero gerar naquele exemplo que eu passei do dia 10 ao dia 16, então eu tenho que gerar no dia 17. Porque a data final, dia 16, tem que ser inferior à atual. Não posso gerar um arquivo que tenha a data final do dia 16 no dia 16, porque a data final do arquivo está igual à data atual. Isso não pode ocorrer. Então, para gerar, eu coloco a data, seguindo essas regras que eu passei agora. Clico em gerar, confirmo o CPF, dou um OK, e o sistema já me gera o arquivo XML. É importante prestar atenção na sequência para que você não selecione um arquivo errado, um XML errado. Então a sequência é 103, certo? Vou dar um OK
E para enviar esse arquivo, eu vou clicar em enviar. O e-mail já está puxando o que eu configurei. Eu coloco a senha e vou selecionar o arquivo. A senha é a senha do e-mail, tá? No SNGPC. A senha que você utiliza para acessar o SNGPC com esse e-mail. Não é a senha do funcionário. Por favor, não confunda, senão você vai ter um erro aí sendo apresentado na tela. Então, vou colocar a senha, vou selecionar o arquivo, clicando nessas reticências, automaticamente ele abre a pasta que eu estou salvando os arquivos, e aí eu seleciono o arquivo a ser enviado. Então lembra que eu pedi para prestar atenção na sequência? Foi 103, né? Então clico no 103, abrir, e já vai ficar associado. Depois é só clicar em OK, e o sistema faria o envio. Quando ele faz o envio com sucesso, apresenta uma mensagem: arquivo enviado com sucesso. E é só você aguardar o retorno do arquivo. Tem um prazo aí de máximo de 24 horas para que o SNGPC faça o retorno do arquivo. Então coloco a senha, dou um OK. Ele vai me dar sistema sem conexão com a internet, porque essa senha e esse e-mail não existem aí no SNGPC, tá? Então dou OK. Quando o teu arquivo fosse enviado com sucesso, apresentaria aqui arquivo enviado com sucesso, você daria um OK confirmando a visualização da mensagem e o sistema fecharia essa janela aqui automaticamente. Vou cancelar. Aqui imprimir, eu poderia imprimir as inconsistências apresentadas, nesse caso não houve inconsistência. Finalizar, ele vai fechar a tela, e aqui em retorno de arquivo, o sistema vai me mostrar os arquivos que eu já gerei e enviei, certo? Com a sua data, com a sua hora, referente ao momento que foi gerado. Eu tenho a data de início e data fim, que eu selecionei no campo período, e o status pendente e o hash de identificação. Se eu quero ter o retorno, eu dou um duplo clique aqui, ó, no arquivo, ele vai puxar o status dele lá no SNGPC e vai retornar. Mas, Júlio, eu gosto de conferir no SNGPC. Vai lá no SNGPC e confere. Depois vem aqui nessa rotina de retorno de arquivo, seleciona o arquivo, clique em alterar status e coloca o status dele. Se foi aceito, se já foi enviado, se foi rejeitado e assim por diante. Isso aí te organiza, certo? No que se refere aos envios aí dos arquivos. E se por acaso a SNGPC estiver fora, você consegue verificar se um arquivo XML foi aceito ou não, no que se refere a um arquivo anterior que tenha sido enviado por aqui, certo? E também, caso a pessoa responsável entre de férias, a pessoa que assumir já vai ter uma noção ali da situação de envio da pessoa responsável que entrou de férias. Ok? Então, dei um OK aqui. Como deixei em pendente, ele ficou em pendente. Eu vou fechar. Esse caminho aqui também vou fechar. E pode ver que a única opção que faltava é arquivos gerados. Só que aí é a mesma tela de retorno de arquivo dentro do movimentações, envio movimentações, gerar e enviar arquivo XML. Ok? Então, o menu de movimentações é isso aí. Vai ser basicamente juntamente já com um cadastro bem feito, um cadastro revisado que eu mostrei no primeiro vídeo, no primeiro treinamento. Esse menu aí, associado a essa boa revisão, se tornará o cérebro das tuas movimentações, da tua organização, do teu controle dos medicamentos de controle. Então, associando isso aqui de uma forma controlada, preenchendo as receitas, entradas de notas de forma eficiente, certo? Com qualidade na informação dos dados, você não vai ter dor de cabeça com erros com retorno de SNGPC. Mas se precisar, se por acaso errar, passar algo despercebido, o suporte da Inova Automação está aqui para isso, certo?
Então eu vou encerrando mais um treinamento. Se por acaso surgir alguma dúvida, entre em contato conosco da Inova Automação, certo? Pode falar diretamente comigo, e aí a gente vai alinhando situações, organizando situações. Como eu fiz no vídeo passado, eu vou estar colocando aqui os dados da Inovar, e aí você pode estar entrando em contato conosco, tá ok? Um abraço, espero que você consiga assimilar da forma correta os assuntos aqui tratados, mas aí se não conseguiu, se foi gerada alguma dúvida, te oriento que revise o treinamento, volte naquela parte e veja quantas vezes forem necessárias para, naquela rotina, no caso de que foi gerada a dúvida, mas se mesmo assim não conseguir, liga para mim. Eu tenho prazer em tirar a tua dúvida e em te atender. Tá ok? Até a próxima.